Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Pílula do Crescimento da Advocacia. Todo dia, 1 da tarde, ao vivo aqui no Instagram, ou também você pode assistir offline no nosso Spotify. Um abraço para todos que nos assistem no Spotify, ou também no nosso canal do YouTube. Todo dia, uma pílula rápida para você tomar aí no seu horário de almoço e aplicar no seu escritório e crescer o seu escritório de advocacia. Bom, lembrando a todos, os nossos avisos aqui, lembrando que dia 20 desse mês a gente vai ter um aulão completo, 100% completo e gratuito sobre BPC Loas, tudo que você precisa saber para atuar com BPC Loas. Vai ser nesse aulão dia 20, o link tá acho que na minha bio para você se inscrever, tá bom? Espero vocês lá. Bom, o tema de hoje é sobre os 4 principais erros que o advogado iniciante comete. Quem nunca cometeu algum erro aqui, né? Todo mundo eu já cometi quase todos desses 4 que eu anotei aqui, que eu vou trazer para vocês. E o primeiro é o mais grave de todos, eu já vou começar com ele. É o mais grave e é o que mais acontece, que é o que? Falhar na comunicação com o cliente. Então o tema de hoje é os 4 principais erros do advogado iniciante, começando agora o erro número 1, que é falhar na comunicação com o cliente. E aqui eu estou trazendo a ideia de comunicação com o cliente como um todo, desde o começo, desde quando você vai começar a conversa com o seu cliente até o final do processo. Gente, o que eu mais recebi na vida de advogado, durante a minha carreira, a minha curta carreira, de advogado nesses últimos anos, mas o que eu mais recebi de reclamação é comunicação com o advogado. Não tem um dia que eu não recebo uma mensagem no meu escritório mais ou menos do tipo, o meu advogado ele não me atende, eu não consigo falar com o meu advogado, eu nem conheço o meu advogado, eu nunca conversei com ele, eu mando mensagem ele não me responde, eu vou no escritório ele não está lá, eu queria explicar para ele uma situação que tem aqui e ele não me ouve. Vocês já pararam para pensar o quão grave é isso? Você imagina você contratar um profissional, e aí você quer passar para ele uma dúvida que você tem e ele não te atende? E você já parou para pensar que isso acontece com a advocacia, com grande parte da advocacia? Para pensar, se coloca no lugar do cliente, você contratando, por exemplo, um arquiteto para fazer a sua casa, e aí você contrata o arquiteto, o arquiteto assina o contrato lá com você faz o pagamento para o arquiteto, beleza, e aí você quer desenvolver o projeto para sua casa, você está construindo uma casa nova e tal. Aí você teve uma ideia que você quer colocar um lustre e móveis planejados, assim, móveis planejados, um móvel de madeira, assim, aí você quer colocar... Aí você teve essa ideia. Aí você vai procurar o seu arquiteto e ele não te atende. Olha só, pensa nessa hipótese. Você procura o seu arquiteto e ele não te atende. Você vai no escritório e ele não está lá. Você chega lá, mas eu queria falar com o meu arquiteto. E aí ele, ele não está aqui não. O doutor arquiteto, ele saiu e ele não volta não. Tá, mas quando que eu posso falar com ele? Olha, não sei quando que ele volta. Você imagina? Aí você liga para ele e não atende. Você manda mensagem e não responde. Isso acontece com a advocacia. E muito. Gente, eu recebo mensagem todo dia de cliente falando, eu ligo... Olha só, vários clientes mandam mensagem aqui para mim pedindo para eu informar o andamento de processo. Aí eu falo, mas você não tem advogado? Tem, mas ele não me informa. Gente, que absurdo. Como assim o seu advogado não te informa, Ele falou, não, mas a secretária dele não informa? Não, ela falou que não consegue, é só com o doutor mesmo e eu vou lá e ele não está lá. Então, é o primeiro erro de todo advogado iniciante, é entrar nessa linha que todos os advogados praticam, que é de não ter essa boa comunicação com o cliente. Você pode até fechar um contrato ou outro, mas o cara não volta, o cara não fala bem de você, o cara não vai indicar o seu serviço. E na primeira experiência que ele tiver com um advogado que faz o contrário disso, ele nunca mais vai te contratar e vai arrepender de ter contratado você. Isso é péssimo para o seu crescimento na advocacia. Então a primeira dica é melhorar esse relacionamento com o cliente. E dentro desse ponto eu poderia dar vários exemplos do que você pode fazer. De repente a gente faz até uma live só sobre isso. Se vocês quiserem, pode até comentar aqui, fala Kevin, que aí eu vou desenvolver um conteúdo, pode ser até amanhã mesmo ou depois de amanhã, somente sobre esse assunto, de tão importante que ele é, para você melhorar o relacionamento com o seu cliente. Uma das dicas, por exemplo, que eu sempre dou é você fazer reuniões esporádicas com o seu cliente. Eu vejo que tem advogado que contrata o cliente, vê ele no dia que fecha o contrato e vê ele no dia que a causa acabou de pagar ele.
cara, você acabou de perder uma grande oportunidade de fidelizar um cliente, de pedir indicações para esse cliente, de fazer esse cliente virar um cara para fazer propaganda de graça para você. Então não faça isso, né? Não fica querendo só trabalhar e nunca nem ver o cliente. Então faça reuniões esporádicas com ele, chame ele para uma reunião presencial. Ele vai ficar mais satisfeito com o seu trabalho, ele vai indicar você pode até pedir indicação para ele. Então faça essas reuniões esporádicas, né? Um outro exemplo que a gente vê também é advogado usar termo muito técnico. Vai conversar com o cliente, é um outro erro da comunicação que eu estou falando. O cara usa termo técnico. Eu lembro que no meu escritório uma vez, uma pessoa falou assim, olha, a gente vai apresentar contra-razões agora, pode ficar tranquila. Aí quando eu vi isso, eu falei, gente, contra-razões, você acha que a pessoa simples, lá da vida normal, vai saber o que é contra-razões? Isso também é uma falha de comunicação. O seu cliente não vai ficar satisfeito de ouvir uma informação dessa, ele vai se sentir até inferior, ele vai ter um sentimento de inferiorização, ele vai ficar assim, meu Deus, eu sou burro mesmo, que eu não sei nada, e aí ele vai ficar com vergonha de te perguntar. Então, tenha uma linguagem acessível, né? Fala, por exemplo, quando você ganha a causa, não vai falar, o juiz julgou procedente em parte o pedido. Gente, pelo amor de Deus, manda lá assim, ganhamos a causa, ganhamos isso e perdemos isso. Pronto, português rasgado, é isso que o cliente quer, é isso que o cliente gosta, é isso que ele precisa. Outra coisa dentro dessa comunicação, de tão importante que é, vou dar uma outra dica aqui. Sobre comunicação com o cliente, seja objetivo também, seja direto, não fica enrolando, não fica... Tem gente que vai para dar uma informação, fica enrolando e brinca demais, e enrola demais, prolixo demais, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo a perder. Então vai passar uma informação para o cliente, seja direto, seja objetivo. Seu João, bom dia. A parte tal ofereceu uma proposta de acordo de tantos reais. Eu entendo que compensa por isso, por isso, por isso. Ou eu entendo que não compensa por isso, por isso. O senhor quer aceitar? O senhor deseja marcar uma reunião para debatermos melhor? Pronto. Objetividade, sem prolixidade. Outra coisa que também os advogados falham muitas vezes é essa prolixidade. Aí junta a prolixidade junto com termos técnicos, linguajar difícil, cara, você acabou de distanciar o seu cliente, porque você é prolixo e você fala termo técnico demais que ele não entende, você afastou o cliente. Em vez de se aproximar e falar a língua dele, você afastou. Tá? Então tem que melhorar essa comunicação com o cliente, se colocar disponível para ele, perguntar de processo quando ele quiser, informar o andamento de processo, fazer reuniões esporádicas presenciais com ele, ou se for clientes online, né, do Brasil todo, faça reuniões online com ele para debater melhor o caso dele, tá? Não tenha medo de fazer reunião com ele, não fique só no WhatsApp, faça uma reunião com o cliente, isso é muito importante, tá? Bom, esse é o primeiro erro que eu trouxe aqui do advogado iniciante. O segundo erro esse é muito comum, né? Quem também nunca passou por isso? O segundo erro é esperar que o cliente caia do céu. Quem nunca, né? Quem nunca abriu um escritório, colocou um bom terno, sentou numa cadeirona bonita e falou, pronto, é só chegar cliente agora. E o cliente não chegava. E aí? Né? Vai fazer o quê? Vai pagar as contas como? Vai advogar para quem? Né? O que adianta você ser especialista, ser aí um bonitão, ter uma cadeira top, não sei o quê, se você não tem o principal, que é o cliente. A gente está aqui por causa do cliente. Então o segundo erro é achar que o cliente vai cair do céu ou achar que ele vai entrar só porque você abriu uma porta. Tem uma péssima notícia para você. Não vai. O cliente não vai entrar na sua porta bonita, na sua fachada bonita só porque você abriu. Você tem que criar estratégia de prospecção, você tem que criar estratégia para trazer esse cara para dentro do seu escritório. E aqui eu ensino todos os dias dicas para você trazer esse cliente. Você pode investir, por exemplo, em marketing offline, parcerias, network. Você pode investir, por exemplo, em marketing online, vídeos para TikTok, vídeos para redes sociais, YouTube, blogs, Google Ads, Facebook Ads. O que não falta é técnica. Mas não abra um escritório achando que o cliente vai bater na sua porta e vai aparecer, porque não vai, tá? Tem que ter uma estratégia de prospecção bem definida e executar pesado isso, tá? Inclusive esse é o maior desafio da advocacia, trazer cliente para o escritório. Então não vá se aventurar, se não tem estratégia, se não quer jogar pesado isso aí, não vai se aventurar nisso, senão você vai dar ruim, tá? Terceiro erro do advogado iniciante é ignorar a importância de boas parcerias. Isso aqui geralmente o pessoal falha demais. Porque o cara começa a advogar, ele não quer fazer parceria com ninguém, ele acha que ele vai tocar tudo que vier, ele vai conseguir resolver, e aqui ele se quebra. A parceria é importante em dois âmbitos.
Primeiro, parcerias com advogados parceiros. Isso ajuda muito, tá? Parcerias com advogados parceiros ajuda demais. Por quê? Sempre vai ter um advogado que não atua na sua área. Sempre vai ter. Isso é inegável. E é aí que você faz negócio com esse cara. Você também não atua na área dele, você chama ele e convida ele para fazer uma parceria. Você indica os clientes que você não faz para ele e ele indica os clientes que ele não faz para você. Só que você já vai também cumprir aquele item anterior, que é criar uma nova estratégia de prospecção. Olha só, você está criando uma nova estratégia de prospecção por meio de parcerias. Então tem essas parcerias. E sem falar que no cliente que você manda para ele que não é da sua área, você advogado você também pode ganhar em cima disso. Você pode fazer ali uma divisão de honorários, meio a meio, 70-30, enfim, aí vai de cada um, mas você ainda pode rentabilizar em cima disso. Então você é advogado, por exemplo, previdencialista, chegou um caso criminal, você pode mandar para um parceiro criminal. E é muito comum o advogado iniciante, ele não dá o devido valor para essas parcerias. Então é preciso que você tenha esses parceiros, principalmente dessas áreas que sempre pinga aí no seu escritório, sempre aparece. Então, por exemplo, você tem uma carteira de clientes previdenciários. Eventualmente, esse pessoal vai ter um divórcio, eventualmente, esse pessoal vai ter um crime ali para se defender. Vai acontecer. Então, é aí que você tem que ter esses parceiros de formas estratégicas de acordo com o seu escritório, de acordo com a sua atuação, tá bom? E a outra parceria importante é parceiros de prospecção, parceiros que têm contato com o seu público-alvo. Quem que é o seu público-alvo? Você advoga para quem? Então, entenda quem é o seu público, depois entenda quem são as pessoas que têm contato com esse público e faça parcerias com esse pessoal. Essas parcerias, elas ajudam demais na prospecção de clientes. Então, se você, por exemplo, advoga na área trabalhista, tenta fazer parceria com alguém que tem contato com esse pessoal do trabalhista, pedir indicações para esse pessoal. Se você advoga na área bancária, tenta fazer parceria, por exemplo, com alguém que tem contato com esse pessoal da área bancária. Essas parcerias para indicar clientes ajuda muito, tá? Muito, principalmente no começo, em que você não vai ter uma demanda muito grande. Essas parcerias ajudam demais. Sindicatos, empresários, líderes sindicais, enfim, presidente de associações, algum político que tem bom contato, que possa estar te indicando também. Enfim, aí vai da sua área, né? Mas não despreze essas parcerias, tá? Isso ajuda demais no começo da advocacia, muito mesmo. Inclusive, para mim, foi uma das coisas que mais me ajudou no começo. Parceiros importantes que tinham contatos ali com o meu público-alvo, que sempre as pessoas procuravam essas pessoas para relatar as dores deles, os problemas deles, e aí essas pessoas me indicavam, falavam assim, olha, não, eu tenho um advogado aqui, vou te indicar, sabe? Essa indicação ajuda muito. Então não despreze o poder dessas parcerias. Pode ser o pastor da sua igreja, por exemplo, é o padre, às vezes as pessoas toda hora tem um problema, vai lá reclamar com o padre, com o pastor. Então esse pessoal tem contato com esse público, eles vão saber justamente quem está precisando daquele advogado, e agora se você fizer essa parceria, ele vai saber quem é esse advogado. Ele vai conectar essas duas pessoas e vai dar negócio. Então não despreze o poder da parceria. E aqui, a quarta e última falha dos advogados iniciantes, que eu sempre falo, é ser generalista em vez de ser especialista. Isso aqui é grave pra caramba e eu vou falar sempre, tá? O advogado que começa e pensa assim, não, eu estou começando agora, eu vou ser especialista lá para frente, né? Daqui uns anos. Eu estou começando agora, tá difícil, eu vou ser generalista. Você já começou errado. Por quê? Você vai atrasar ainda mais a criar uma autoridade. Você vai demorar ainda mais a gerar essa autoridade, a criar esse nome, né, como especialista. Então não pense como a maioria. Ah, eu estou começando agora, eu vou deixar para me especializar lá na frente. Você só vai atrasar ainda mais os seus resultados. E aqui eu abro um parênteses. Não é que você, advogado, só pode pegar um tipo de causa. Não é isso. Não estou falando que eu só posso pegar essa causa. O que vier de outras causas eu não pego. Não. Não é isso. Presta bastante atenção nesse ponto. Eu estou dizendo que você tem que criar uma imagem de especialista aos poucos. Então você vai escolher uma área e vai se posicionar sobre aquela área. Você vai se posicionar e vai se manifestar, vai fazer vídeos, vai criar site, vai fazer blog só sobre aquela área. Vai fazer especialização, vai fazer curso, vai fazer mentoria, vai entrar para a comunidade só sobre aquela área. Para quê? Para você virar autoridade para o seu público, para o seu povo, aí, a sua tribo, as pessoas que te seguem, para você virar autoridade para eles sobre aquele assunto. Por quê?
Porque na hora que o pessoal tiver qualquer problema daquele assunto, vão lembrar de você na hora. E vão lembrar olhando você como autoridade, não como apenas mais um advogado. Agora, na hora que chegar outras causas, você pode fazer também no começo de carreira, não tem problema. Se for uma causa mais fácil, uma causa simples, que você também tem conhecimento, não tem problema. Você pode fazer. Só que qual que é o detalhe? Você não vai ficar postando sobre isso, você não vai fazer marketing sobre isso. Você não vai colocar isso como se fosse o seu principal produto, tá? Pensa, por exemplo, numa grande empresa, por exemplo, como o Google. O Google, ele tem uma plataforma com diversos produtos. Diversos. Eles têm Google Drive, Google Calendário, Google não sei o que, né? Mas eles têm os produtos principais. E se você entra no site da Google, você vai ver que eles dão ênfase para um produto ou outro. Por exemplo, no caso da Apple, por exemplo. Se você entrar no site da Apple, você vai ver iPhone. Você só vai ver iPhone. Só que a Apple tem relógio, a Apple tem caneta, né? A caneta da Apple Pencil aqui, ó. A Apple tem tablet, tem o iPad, a Apple tem MacBook, que é um notebook, enfim, tem o Apple Watch, tem várias outras coisas que eu nem conheço. Tem o Apple TV, né, que é um programa de TV por assinatura da Apple. Tem o Apple Music, que é um programa de música da Apple. Enfim, cara, tem um monte de coisa da Apple aqui. Tem o Drive da Apple, né, que é o iCloud. Mas quando você entra no site da Apple, a Apple não está falando de iCloud. A Apple não está lá, por favor, venham fazer o iCloud, pague o meu iCloud. Não, ela tem sim um serviço de iCloud, mas não é o foco dela. Ela tem sim o Apple Photos, o Apple Music, mas ela não fica, ouça suas músicas no Apple Music, saiam da Spotify e venham para o Apple Music. Não, ela não faz isso. Ela foca no que ela faz de melhor e ela virou autoridade, referência no que ela faz de melhor. É isso que você, advogado, tem que fazer. Você tem que focar no que você faz de melhor. Você tem que virar referência no que você faz de melhor, tá? Então, por exemplo, quando você pensa em celular, você já pensa na Apple, não tem como. Se eu falar assim, pensa num celular top, de qualidade, coisa linda, referência, você vai pensar num iPhone do ano aí, né, que é da Apple. Então, eles viraram referência. E depois que você já tem um produto deles, você vai querer comprar outro. Você vai querer comprar também o Apple Watch. Você vai querer comprar um tablet. Você vai querer contratar o serviço de drive deles. Então, é uma consequência. A mesma coisa acontece com você, advogado. Eles vão contratar você na área que você é especialista. Mas depois, quando eles tiverem um outro probleminha, eles vão verificar se você também resolve. E aí é a hora que, se você achar que é conveniente e não for atrapalhar a gestão do seu escritório, você pode abarcar mais um produto, mais uma área. Mas sem fazer muito alarde, sem ficar fazendo marketing nisso. Porque o mais importante é você virar autoridade em algo, virar autoridade em algum assunto, em alguma coisa. Virando referência nisso, as pessoas vão te procurar, elas vão querer te contratar. E aí elas vão começar a diferenciar aquela questão que eu ensinei ontem, a diferenciação de preço e valor. Elas vão olhar para você e falar assim, não, o preço dele é tanto, mas o valor que ele me traz é muito mais, porque ele é especialista, porque ele resolve o meu problema, porque ele vai entregar para mim uma solução e uma segurança que outros não vão entregar. Inclusive, você que está ouvindo agora, recomendo você ouvir o nosso podcast de ontem, que é diferença de preço versus valor. Tá? Para você também entender, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, beleza? Bom, gente, esses foram os 4 principais erros dos advogados iniciantes. Vamos recapitular. Primeiro, falhar na comunicação com o cliente. Se você está falhando nisso, conserte-se imediatamente, tá? Comunicação boa desde o início, reuniões, explicação de andamento de processo, para de falhar nisso. Segunda coisa, esperar que clientes caiam do céu. Não vai cair. Você tem que criar as suas estratégias de prospecção. Terceira coisa, ignorar a importância das parcerias. Tenha parceiros, seja para atuar, seja para prospectar clientes. E quarto, né, não seja generalista, tá? Esse é o quarto erro. Vire especialista e crie autoridade nisso. Com isso a gente encerra mais um podcast, mais uma pílula do crescimento. Aplica essa pílula no seu dia a dia que tenho certeza que você vai crescer no seu negócio, na sua advocacia. Se gostou, deixa o like, depois compartilha para mais pessoas, manda para os amigos. Você que está ouvindo aí pelo Spotify, muito obrigado. Você que está aqui no @renan.nss no Instagram, muito obrigado também. Lembrando que dia 20 agora tem aulão de BPC Loas gratuito. Só você se inscrever no meu Instagram, @renan.nss, gratuito. Vou liberar material lá, vou liberar uma sentença, um processo lá, vai ter material de graça. E ainda vamos liberar algumas vagas limitadas
para quem quiser virar advogado APL, fazer parte da nossa comunidade, que é a Advocacia Previdenciária Lucrativa, onde eu ensino aquilo que eu aprendi enquanto eu era gerente do INSS, para vocês advogados faturarem aí alto com a advocacia previdenciária. Um abraço, até mais!